A Mondial Masterbread NFP53 é uma máquina de pão completa e capaz de entregar até 19 tipos de preparo. Eu fiz algumas das receitas sugeridas e dei uma pausa na dieta para te contar porque todo mundo está comprando essa panificadora. Vem comigo? E se você gostar dela, tem links na descrição e comprando por lá, você nos ajuda a continuar trazendo vídeos como esse na plataforma. E eu tenho duas dicas para você economizar nas suas compras online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, a nossa extensão para navegador e aplicativo para Android. Ele compara preços, mostra o histórico, testa cupons e te avisa quando aquilo que você quer chega no preço que você quer pagar. Recados dados? Bora comer esse pãozinho comigo? Pode subir a vinheta. Durante a pandemia, muita gente encontrou em fazer pães uma terapia para enfrentar aquele momento mais agudo. Mas não só isso. Teve quem descobriu um talento na panificação e até passou a encarar as receitas como uma atividade profissional, uma forma de aumentar a renda. Esse modelo aqui está entre os mais vendidos do Mercado Livre e tem uma construção bastante simples. A Mondial escolheu a versão preta com acabamento em plástico naquele tom black piano. Então eu repito o que eu sempre digo quando eu falo dessa cor. Tome muito cuidado durante o uso, porque é fácil perceber arranhões nesse tipo de acabamento e também, se gostar de tudo limpinho, já deixa um pano macio separado para tirar as marcas de impressão digital que praticamente são inevitáveis. A Masterbread é uma espécie de baú, com a parte traseira reta, mas a frontal bastante arredondada. E mesmo tendo tampo superior, não tem uma quebra no design. O polipropileno, que é o plástico desse acabamento, não é o mais resistente dos materiais e também passa uma impressão de mais barato. Mas a Mondial precisa optar por esses materiais para cortar custos e manter esse modelo como um custo-benefício. Na parte superior do tampo ainda tem um visor de acrílico para você acompanhar a receita e também uma saída de calor que alivia a temperatura do próprio eletro e também do preparo. Tem outra saída de calor nas laterais, o que ajuda bastante. Ela tem uma grande resistência quadrada, que cerca toda a assadeira e garante a uniformidade no preparo. A resistência fica bem próxima da base da assadeira, então você dificilmente vai ter contato direto com esse elemento. Ela fica firme na mesa onde você deixar, graças aos 4 pezinhos emborrachados. E o único ponto que não é preto na máquina é a borda grande em volta do painel, que é feita em plástico prateado. E deixa eu partir para esse painel. Tem um pequeno visor de acrílico que mostra as informações de peso, tempo e uma seta para alguns ajustes necessários, que eu já te explico. Logo acima deles, tem um menu com 19 presets, que são receitas que a própria máquina disponibiliza no manual e você só precisa seguir as instruções de preparo. Embaixo ficam 6 botões de pressão que me parecem meio duros ao toque, mas não passam a impressão de que podem quebrar com facilidade. Os botões são para menu, que você vai escolher os números entre 1 e 19, o botão para definir o peso da receita, o timer mais e menos, que permite adiar um preparo em até 15 horas, o ajuste de cor, para você decidir se quer mais mal passado ou bem passado, e o único botão vermelho que é para iniciar ou pausar. Por fim, dentro do tampo tem um cesto com a assadeira, que é onde você coloca a massa e os acessórios, o misturador em plástico, o pegador do misturador e 2 medidores de plástico, um com as 2 colheres de chá e de sopa e um para copos. Para retirar o cesto da assadeira, você precisa usar o cabo e girar no sentido anti-horário e ela destrava com facilidade. Até mesmo eu, que não sou o maior especialista em fazer massa, me dei bem com essa máquina, porque é tudo muito intuitivo. E vale destacar que no preset não estão apenas pães, mas também cookies, massa de pizza, bolo, geleia, iogurte, panetone e sanduíche. E ainda tem as opções de apenas amassar, assar, descongelar e tostar. Ela tem potência de 700 watts, que consome 0,7 kWh, usa tomada de 10 A, o que eu até estranhei por ser um eletrodoméstico que conduz calor, e tem um cabo de 1 metro de extensão, que é ótimo, porque você não precisa deixar a máquina encostada na tomada. Nas medidas, são 27 centímetros de largura, 33 de altura, com 39 de profundidade e ela pesa 4,4 kg. Deixa eu te perguntar, já se inscreveu no canal, né? Não? Então para o que você está fazendo, pausa o vídeo para não esquecer e além de se inscrever, também ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo, fechou? E bora continuar! Mas se eu não contar como foi a experiência fazendo pães nessa receita, não tem graça esse review, né? Eu gostei muito dessa tigela de metal com teflon na parte interna. Quando eu preparei o primeiro pão, eu fiquei pensando em como eu ia fazer para desenformar a massa, e foi muito prático. Eu só precisei passar a faca nas bordas, com cuidado para não riscar e pronto. Virei o pão e ele estava inteiro. Os medidores também são ótimos e bateram exatamente com as quantidades das minhas colheres normais. Eles têm tracinhos para dividir em 4 partes, com indicador na metade deles. E o copo, curiosamente, vem com a medida escrita em inglês, cup, em vez do português. Ele tem capacidade para 240 ml,
para um total de 1 copo de farinha, por exemplo, e medidas de conjuntos diferentes de fração. Meio copo, 1/4 de copo, 1/8 e por aí vai. E ainda tem uma outra medida em terços. Então, se você for fazer uma receita que precise de 2 copos e 2/4 de farinha, vale lembrar das aulas de fração do ensino fundamental para saber que 2/4 é meio copo. Outra coisa que me pegou bastante foi o misturador, mas é curiosidade minha mesmo. Ele tem papel principal no preparo das receitas para bater a massa, mas depois de descansar a massa, você não consegue tirar e vai preparar o seu pão com um misturador dentro dele. Depois de pronto, você tira o pão da assadeira e precisa fazer uma pequena cirurgia para remover o misturador de dentro do pão. Eu não encontrei no manual de instruções alguma dica para remover o acessório antes de assar a massa, então eu segui assim, mas confesso que eu continuei achando estranho. Até por isso, também é estranho lavar o misturador, já que entra a massa nele. O cesto é simples, os medidores mais ainda, mas o ponto fraco é o misturador. Para conseguir, eu precisei de uma escovinha, cuidado e alguma dose de paciência. Mas só tem um jeito de contar melhor como foi a experiência com essa máquina de pães. Bora pra bancada? Eu já comentei que eu não entendo tanto assim de massas e fazer um pão sempre me pareceu desafiador. Mas essa receita aqui foi tão fácil que eu mesmo consegui sem fazer nenhum engasgo. É o ciclo básico número 1. Eu fiz o pão de 750 ml, que é o mais simples e demora 3 horas para ficar pronto. Deixa eu te passar os ingredientes. Você vai precisar de 260 ml de água, 1 colher e meia de sal, 2 colheres e meia de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo ou margarina, e aqui eu optei pela margarina derretida, 2 copos e meio de farinha de trigo especial, 1 colher de chá de fermento biológico seco. Para começar, você retira a forma da máquina e adiciona os ingredientes. O manual de instruções fala para colocar os ingredientes na ordem da receita, mas eu preferi colocar os ingredientes líquidos primeiro para depois adicionar os demais. Feito isso, foi só devolver o cesto para a panificadora e aí selecionar o ciclo, o peso, a cor da casca, fechar a tampa e apertar o botão iniciar. Nessa hora, vai aparecer um timer e você não vai poder fazer ajustes nas receitas. E o que acontece enquanto isso? Deixa eu contar. Nos primeiros 10 minutos, os ingredientes são misturados e depois a massa descansa pela primeira vez por 3 minutos. A partir daí, o pão é amassado por 5 minutos e depois descansa por mais 10. Depois, são mais 20 minutos em que a máquina amassa o pão e daí, até 1h30 de receita, o pão passa pelo processo de fermentação. Aí, o ar é retirado da massa e começa a segunda fase de fermentação, que vai até 2h10 de preparo. Nesse momento, a massa vai assar por 50 minutos até ficar pronta, quando soa um bip. Se você optar pelo pão mais escuro, ela vai ficar por mais 5 minutos sendo preparada. E esse é o processo final. E aí, ficou bonito? E aí, gostou da receita? Bom, eu preciso dizer o que eu achei da Mondial Master Bread. Assim como todos os outros modelos custo-benefício, como a La Panina Pad da Cadence ou a Multipane da Britannia e da Multilaser, ela entrega um conjunto de funções meio padrão. A da Mondial vence em funções com 19 contra 12 da Britannia, e até por isso ela é um pouco mais cara, passando dos R$500, mas ela ainda não é um modelo profissional que sai acima dos R$1.500. O lado bom é que mesmo quem não entende nada de massas consegue fazer pães nela só seguindo a receita. Ela é simples na construção e intuitiva no uso, o que é ótimo. Além disso, com 19 programações, você ganha agilidade e versatilidade escolhendo esse modelo. Tem alguma fragilidade na escolha do polipropileno e também o misturador como ponto negativo, mas que são contornáveis e não inviabilizam o uso e nem são pontos para não recomendar a compra. No final das contas, todo mundo está comprando por ser uma máquina de pão perto do custo-benefício e muito fácil de operar. Não precisa ser um expert em panificação para começar a preparar suas receitas por lá, mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para falar o que você achou dessa máquina e se você tem alguma experiência com panificadoras assim. Deixa o like se você gostou e aproveita para compartilhar esse conteúdo com quem está procurando uma máquina de pão, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!